parei nesse exercício na segunda aula de hoje, na primeira aula de hoje, perdão. Agora é a segunda aula de hoje, né? E parei justamente nesse exercíciozinho que eu mostrei lá algumas vezes lá no simulador como é que acontece, né? Que eu não vou voltar ele todo aqui, se eu não sei que for necessário, alguém tiver com uma dúvida aí, mas o que eu mostrei na aula anterior foi só uma onda propagando e batendo numa extremidade fixa, que é a parede, e a outra situação, que é o caso 2, é que ele batendo numa extremidade com liberdade, né, livre, né? Então essa liberdade aqui proporciona que ela bate e volta sem inverter o nosso pulso, né? Se ele é positivo, ele continua sendo positivo. Só que aqui no caso 1 não acontece isso, porque ela está fixa aqui, então quando ela tenta subir, a parede não deixa e manda ela para baixo. Ação e reação, né? Se chega uma informação mandando você subir, se você está preso, você acaba respondendo com a força contrária e joga a onda para baixo, ela volta justamente igual aqui na letra A, ó, volta com a inversão de fase, que a gente fala, inversão de fase. Chegou com pulso positivo aqui em cima e saiu, refletiu com pulso negativo. O mesmo tamanho desse pulso aqui é o tamanho desse aqui. A mesma amplitude do de cima é a amplitude do de baixo, porém com inversão, tá? O mesmo para o caso 2. Pulso positivo, positivo nos dois casos, mesma amplitude, mesma energia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que o Zoom me cortou aí na última aula, ele me cortou justamente quando estava finalizando aqui, letra A. Tranquilos? Beleza? Esses exercícios não estão necessariamente no livro de vocês, alguns estão sim, outros não, tá? Mas aí na próxima aula eu vou resolver só exercício do livro de vocês, inclusive eu vou ter que dar sequência à teoria aqui e depois eu vou voltar resolvendo exercício, tá? É como se a próxima aula, ou talvez as duas próximas da semana, né? Porque só hoje tiveram três, né? Talvez as duas próximas vai ser só revisão dessa teoria toda que eu estou falando com vocês aqui. Revisão como? Resolvendo os exercícios do livro atual de vocês, ok? Então tá aí. Eu vou resolver alguns eu vou pular, tá? Os de conta eu vou pular, tá? E vou ficar só com os teóricos, tá certo? Vocês verem como é que vai ser simples essa prova de vocês aí, tá? É, o conteúdo do segundo ano, ele é diferente pra caramba do primeiro, até mesmo questão de dificuldade, tá? Então, vocês vão ver isso aí. Esse aqui é a mesma coisa do exemplo anterior, tá? Bem parecido. Com esse tipo de. Eu ainda estou falando de reflexão, tá? Reflexão. Só que aqui eu tenho uma onda reta, né? Uma onda triangular, né? Triangular, como eu mostrei lá no simulador. Então o esquema representa um pulso que se propaga com uma mola, propaga-se em uma mola de extremidades fixas. Ambas são fixas, tá? A seta indica o sentido de propagação, tá aqui, ó. É triangular, mas repare que a frente dela é mais inclinada, tá? Ela não é um triângulo bonitinho, isósceles aqui não, tá? Ela tem a frentezinha um pouquinho mais inclinada, só para você saber de onde que é frente e onde que é o início da onda e onde que é o finalzinho da onda, tá? Ela vai bater numa extremidade fixa. Como é fixa, não tem argolinha aqui, ó, é fixa, automaticamente vai virar para baixo. Então só dá para eliminar na letra E, tá? Ela vai virar para baixo. Beleza? Vai bater. Agora, qual que é a primeira parte que bate aqui, ó? É a parte mais reta. Então, a parte que volta, a primeira parte a voltar é a parte reta, né? Então, por exemplo, a letra A tá certinha. Inverteu e a frente dela, que é essa parte mais inclinada, bateu e é a parte que bate primeiro aqui na parede, é a parte que está na frente, aqui, ó, que volta. Esse daqui está errado o sentido de propagação. A C está errado o sentido de propagação, tá? Porque ele está falando do pulso entre os esquemas a seguir, o que corresponde ao pulso refletido, né? Qual seria? Então a B mostra que está indo ainda, a C que está indo e está errado, né? Tá vendo? O sentido está errado, está virado para baixo. D. Observe que a parte que está voltando é o final, ó. Tá vendo? O formato da onda aqui tá errado, ó. A primeira parte que bate é essa frente aqui, ó. Então a primeira parte que volta é ela também. Então aqui tá errado o desenho.
e aqui não inverteu, tá? Então a única que está correta aqui é a letra A, tá? E bateu lá, voltou, né? Então a única que está correta aqui é a letra A. Tudo tranquilo, gente? Tudo beleza? Vocês viram que os exercícios são bem tranquilos, né? Teoria é bem tranquila. Quando eu tenho que usar fórmula, é só aquela de velocidade mesmo, tá? É bem tranquilo o conteúdo. E essa daqui é, é refração e reflexão. É as duas coisas, tá? Por quê que é as duas coisas? Eu mostrei lá em aulas anteriores, explicações anteriores, que é quando eu bato numa corda de densidade diferente, tá? Quando eu faço isso, tem refração, uma parte da onda muda, passa para a corda, para nova corda, estão vendo aqui, e uma parte reflete, volta. E quando você bate numa corda, né, eu expliquei isso, expliquei. Quando você bate numa corda mais densa, mais de maior massa, de maior densidade, a parte que volta, volta invertida, olha só. Como se tivesse batido numa corda mais forte, ela te mandou para baixo. Então, essa reflexão aqui é parecida com a reflexão de extremidade fixa, tá vendo? Ela volta. Quem reflete na corda leve, na corda mais fina, reflete com a inversão de fase. Isso aqui, o desenho correto, correto, mas há poucas imagens na internet que considera isso. Deveria ser assim, ó, menor amplitude, e aqui o que volta também deveria ter menor amplitude, tá? Depois que encontra uma corda, um pulso encontra com a outra corda, a soma dessa amplitude aqui, gente, deveria ser igual a essa daqui, tá? Não tá muito não, tá? Tá meio forçando a barra aqui. O certo seria, né? Porque a energia que você tinha antes, ela se divide entre uma parte que refrata, que consegue mudar de meio, e a outra que não consegue e volta para trás. Beleza? Essa é a situação 1. E o contrário, quando você sai da corda mais grossa, a corda mais de maior massa, tá? Não posso falar mais pesada, né? Mas de maior massa, consequentemente maior força gravitacional, se você for pensar assim. Quando o pulso é produzido na corda mais densa, quando ela bate na corda fina, existe essa fronteira aqui, ó. O que acontece? Volta, volta. Tem reflexão? Tem. Só que é mais difícil. Você não consegue inverter o pulso na corda pesada, tá? E como a corda pesada tem mais, vamos pensar assim, energia, né, do que a mais leve, o pulso que passa para mais leve não inverte. Então o que refratou, o que mudou, foi refratado, que mudou de corda, foi esse aqui, não inverteu, porque passou da corda mais, vamos pensar assim, gente, mais forte para mais fraca, não inverteu, tá? E quem volta, né? Quem volta, né, que foi produzido na corda mais densa, mais forte, quem volta não volta invertido. Então, vocês já viram que os exercícios vão vir tudo em cima disso aqui, né? Corda leve, bate e volta para baixo. Corda pesada, mais forte, mais massa, vamos pensar assim, bate e volta do mesmo jeito. E quem bateu e passou, passou sem inverter. Só inverte quando a pequena tenta bater na grande. Acho que assim dá para guardar, né? Quando é pequena, vamos dizer assim, pequena, mais fraca, menor massa, a pequena bate na grande, ela volta invertida. Na pesadona, ela volta invertida. Beleza? Então, não dá para separar reflexão de refração. Dá para falar só sobre reflexão, gente. Mas não dá para falar só sobre refração. Beleza? Não dá. Quando eu dou um berro perto de uma piscina com água, quem está do lado de fora da piscina vai ouvir, obviamente. Né? Se não tiver nenhum problema auditivo, vai ouvir. E quem está mergulhando também vai ouvir. Então tem reflexão e tem refração. Quando eu gritar, vai espalhar, vai bater em parede, vai refletir no ambiente. E vai entrar na água, porque quem está lá dentro da água também vai ouvir o barulho. Né? Então existem os dois fenômenos, beleza? Então aplicação, exercício. Muita atenção no exercício, eu tenho alguns pontos aqui, A, B e C, 1 e 2. Então vamos lá. Ô, Duas. Carlos, Oi, fala Pedro. tipo assim, eu tenho uma dúvida. Quando você está, tipo assim, vamos dizer, numa barragem, por exemplo, e você fala alguma coisa, por que esse som vai mais longe, vamos dizer? É por causa disso? Você
vai ouvi-lo a uma distância maior, né? Se for na Isso. água, sim. Né? Se você estiver falando da água, sim. Né? Se a pessoa que emitiu o som estiver longe de você, emitiu, e você estiver mergulhando bem distante, você vai ouvir com mais facilidade do que se você não tivesse no meio como a água. Bem, por quê? Eu falaria disso mais no próximo capítulo, mas a gente vai ter que pular para o próximo capítulo, porque não está dando para me escrever, que é onda sonora. Onda sonora é uma onda que depende do meio, como essas que a gente está vendo aqui. Está vendo que a gente está falando muito de ondas mecânicas, ondas que dependem do meio, que é corda, água, som, mola, pêndulo. Então todos, a gente está falando muito disso. Aí eu ainda vou falar, né? Talvez eu faça isso hoje, né? Porque são 2 aulas, dê tempo de fazer isso hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre ondas eletromagnéticas. É a que eu estou menos falando é a eletromagnética, né? Que são as que não precisam do meio. Então, as que precisam do meio, se o meio é mais organizado, como faz falta escrever? Viu? Se o meio é mais organizado, tá, gente? A energia, o som, a onda propaga de forma mais fácil. Imagina que eu vou dar um berro e o ar está muito denso. Então as moléculas de ar já estão na atmosfera muito próximas uma das outras. Então a transmissão de uma molécula para outra é mais fácil, concorda? Como se fosse uma fila, com todo mundo perto. Então se você tocar no ombro de um, ele rapidamente toca no ombro do outro e a informação passa mais fácil, mais rápido. Agora se eu colocar um longe do outro, né? Você vai ter que andar para encostar nas costas do cara que está na sua frente, vai demorar mais para transmitir informação, certo? O mesmo para o som. Se o ar está mais rarefeito, se tem menos moléculas de ar na atmosfera, quando eu falar, vai demorar mais para transmitir. Então, por exemplo, quando você. Tem uma coisa que você vê em desenho, em filme, quando o cara quer ouvir se o trem está vindo, se ele botar o ouvido no trilho, ele percebe com maior facilidade do que se ele tentar ouvir pelo som, pelo ar. O que eu quero dizer com isso? Que pelo ar o som está vindo com uma velocidade de 340 metros por segundo. Beleza? Pelo metal, deve estar vindo a uns 1.500 metros por segundo. Por que pelo metal é tão rápido assim? Porque as moléculas estão mais próximas uma das outras. O meio está mais organizado. Então, o ar, a informação, independente se a onda sonora ou não, a informação propaga com mais facilidade. Entendeu? Então, quando você está mergulhando, inclusive uma explosão ou um barulho mais intenso dentro da água vai perturbar o seu ouvido mais do que do lado de fora. Porque dentro da água ele vai propagar com uma velocidade bem maior, porque as moléculas são mais organizadas. Então, lá no seu tímpano vai ter uma vibração maior, porque as moléculas estão com maior velocidade. Vibração não, muito cuidado, né? A frequência é a mesma, perdão, a frequência é sempre a mesma. Porque vibração pode ser interpretado como frequência. A frequência é sempre a mesma. Se eu gritar A, você vai ouvir A mergulhando. Se você estiver mergulhando. E vai identificar que é a minha voz. Beleza. Se. Agora, a velocidade com que essa onda vai chegar no seu ouvido é diferente. Tá? Então talvez seja isso, Pedro. Né? Talvez seja isso. Você está mergulhando e chega alguém e te grita, você escuta com maior facilidade. Até uma distância maior. Tá? Então o meio material ele conta muito. Deu para entender? Tirou a dúvida ou eu não entendi essa pergunta? Não, tirou sim. O meio ajuda demais. Então, e eu estou falando muito de onda mecânica. Depois eu vou falar de ondas eletromagnéticas, de radiação, essas coisas. Bem, 2 ondas. Cara, Oi, pode falar. mas você fala, tipo assim, de ondas unidimensionais, bidimensionais, aí isso é coisa para onda mecânica só? Ou É, a também pode uni. Quando eu falo de ondas eletromagnéticas, radiação, luz, ela se propaga em todas as direções. Aí ela se propaga em 3 direções, né? X, Y e Z. Agora, quando eu falo uma única direção, unidirecional, como a corda aqui, ó, né? E bi, quando eu jogo na água, né? Eu vou até passar pelo simulador depois. Aí são exclusivos de ondas mecânicas.
exclusivo de onda mecânica. A não ser que eu use algum recurso, que tem até no livro de vocês, depois eu vou explicar com calma, polarizador, algum polarizador, né? Que ele pega a energia, a onda eletromagnética, por exemplo, que está girando em todas as direções, e deixa passar em uma única direção. Aí eu consigo ter uma bidimensional, mesmo não sendo mecânica. Beleza? É o polarizador. O que seria o polarizador? De forma bem grosseira, um óculos escuro de procedência confiável, vamos dizer assim. O objetivo do óculos escuro é barrar uma boa parte, 50% da luz, né, no mínimo ou mais. É pegar a luz que vem em todas as direções e deixar passar uma direção só, certo? Então aquela que está vindo é, vibrando em Y, em X, no meio do caminho, né? Então ela está formando tipo um X, né? Um sinalzinho de mais e um sinal de X, tudo ao mesmo tempo. Ela está girando em todas as direções. Aí o óculos escuro, ele barra e deixa passar só uma direção, vamos supor, só horizontal, ou só a vertical. Então ele barra mesmo, ele consegue filtrar. Né? A gente fala polarizar porque ele polariza, ele tira, ele pega só um polo, como se fosse só um polo, só uma direção de vibração. Aí como óculos, porque a qualidade de escurecer, o fato de escurecer é o fato da lente ser escura, só isso. Ah, óculos escuro. Mas se ele não tiver uma película, não foi confeccionado, vamos dizer assim, né, para barrar uma parte da luz, grande parte da luz, vai queimar seus olhos, né? Então ele barra uma parte da luz, diminuindo a intensidade de luz dentro dos olhos, beleza? Então dá para você usar alguns. A luz por si só é tridimensional, mas há recursos que dá para a gente polarizar a luz, beleza? Ficou mais claro aí, Arthur? Tem recurso para polarizar, tá? Ficou, Tem ficou. recurso para Obrigado. polarizar, mas assim, na natureza você vai encontrar a luz tridimensional e as ondas e algumas, né, mola unidirecional, né, a corda que une. Quando eu jogo uma pedra na água, bidimensional, tá? E tridimensional vai ser a luz. Então, resolvendo a questão, duas cordas de densidades lineares diferentes são unidas conforme a figura. Então está saindo da corda mais densa para a corda mais leve, menos densa. As extremidades A e B, perdão, A e C, estão fixas. Então fixa aqui, fixa aqui. O que significa isso? Quando bater um vale, volta a crista. Quando bater uma crista, volta vale. Beleza. E a corda 1 é mais densa que a corda 2. Ótimo. Admitindo-se que as cordas não absorvam energia em relação à onda que se propaga, ok? No sentido indicado, pode-se afirmar que, admitindo-se que as cordas não absorvam energia, ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E você não vai ter aquela amortização lá que eu sempre tiro lá no simulador, né? Então, em relação à onda que se propaga ao longo desse trajeto todo aqui, beleza? Aí a onda foi gerada, gente, na corda mais densa. E foi gerada um vale e depois uma crista. Como que eu sei? Ela está saindo de A para C. Né? Então a primeira coisa que a pessoa fez, que já está aqui propaganda, foi um vale. Depois ela fez uma crista. Certo? Então ela gerou primeiro um vale, depois uma crista. E essa informação vai bater lá e vai voltar. Deixa eu dar uma exploradinha lá no simulador. Ver se eu consigo fazer alguma coisa parecido com isso, tá? Lá no simulador, tá? Bem, deixa eu zerar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui mais lento. Deixa eu colocar um pulso. Deixa eu tirar o amortecimento, que é as perdas de energia, que ele falou lá no enunciado que não tem. E eu vou produzir uma onda. Só que o problema aqui é que eu não consigo fazer um vale. Não consigo. Não consigo fazer uma amplitude negativa, tá, gente? Desculpa. Não dá para fazer. Mas enfim, eu vou mandar dois pulsos, tá? Vai dar para entender. Vou mandar um pulso primeiro, ele é positivo. Ele vai bater lá e vai voltar vale. Beleza? Aí quando ele bater aqui, vai crista. Agora eu vou mandar outro. Olha só, olha o que vai acontecer, o encontro aqui, ó. Perceberam?
o encontro entre um vale e uma crista. E assim por diante. Aí as ondas seguem como se nada tivesse acontecido, ó. Aqui o vale vai chegar do lado de cá, ó. Aqui, ó, chegou. Essa crista vai chegar do outro lado. Aí, ó, chegou. Só que no momento que eles encontram aqui, ó, parece que é como se um anulasse o outro, mas não anula, né? Senão eles não continuaram. Certo? O que vai acontecer lá é mais ou menos isso. Só que eu não vou ficar falando de interferência não, tá, gente? Eu vou deixar para o próximo capítulo, eu vou falar sobre interferência. Tá certo? Então vamos resolver a questão aí. O que eu posso afirmar? Quem vai bater primeiro lá é a crista, é o vale, tá? Quem vai bater primeiro é o vale. O vale vai bater, como a extremidade é fixa, esse vale vai voltar à crista. Concorda? Só que tem a parte de crista aqui ainda que não chegou. Obviamente que quem vai chegar primeiro é o vale. Então o vale vai chegar e vai virar crista. E vai bater na crista aqui, ó. Vai ter crista com crista. Aí esse vale que bateu virou crista, ele volta. Beleza. E essa crista vai bater lá e vai voltar vale. Beleza? Ele quer saber o que eu posso afirmar. Ok? O que eu posso afirmar? Primeira coisa. Letra A. O comprimento de onda é o mesmo nas duas cordas? Ô, gente, o que não... Que eu falei até na primeira aula de hoje. O que não vai mudar aqui? Independente se a corda é fina ou se a corda é mais grossa. Vocês lembram? O que não vai mudar aqui nunca? E aí? E aí, galera? João, todos os Arturs, Davi, Leonardo, Matheus, Sofia, Larissa, Diogo, Tiago, Lanai, Júlia, o que vocês me dizem? O que não vai mudar em hipótese alguma aí com a onda? Que eu tenho uma onda completinha aqui propagando, saindo de uma corda grossa para uma corda mais fina, batendo na A extremidade e voltando. frequência? A frequência e o bem, período. muito bem. A frequência e, consequentemente, o período. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Letra A. Comprimento de onda é o mesmo? Não. A única coisa que pode ser o mesmo aqui é a frequência. Tá? Ô, A Carlos, frequência mas nunca aí só muda. para revisar, tipo assim, na corda menos densa, o comprimento de onda vai ser maior, né? Do que esse da corda densa? É mais fácil ou mais difícil propagar na corda leve, na corda de menor densidade? Cara, é mais fácil propagar na de menor densidade. Aí tem que ter menor velocidade, menor comprimento? Bem, se lá é mais fácil, então lá tem maior tudo. Né? O que é possível mudar é maior. Então, na corda mais leve, para ela ser mais leve, mais fácil, a velocidade é maior e o comprimento de onda é maior. Aonde ela é mais densa, de maior massa, vamos pensar assim, maior inércia, ou seja, maior dificuldade de sair do lugar, é onde ela vai ter o menor comprimento de onda e a menor velocidade. Deixa eu ver se eu consigo representar isso melhor aqui. Teve um slide que eu mostrei isso, deixa eu ver. Ali mostra. Não foi aqui não, quer ver? Não, aqui não foi isso. Rápido. Beleza? Olha só, a corda mais leve, mais fina, mais fácil de propagar, tudo aqui é maior, comprimento de onda e velocidade. Na corda mais densa, mais pesada, de maior massa, o comprimento de onda é menor e, consequentemente, a velocidade é menor. Beleza? Essa aqui é uma imagem importante de estar na cabeça de todo mundo aí. Tá? Como aqui é menor comprimento de onda e a onda tem que propagar gastar o mesmo tempo, então aqui ela é mais lenta. Aqui que ela tem que propagar uma distância maior, ela tem que ser mais rápida para compensar. Beleza? Melhorou aí, Arthur? Então essa imagem é Beleza. importante ter ela na cabeça aí. Tá? Então, numa mais leve, tudo é mais fácil. Tudo é maior. O que pode mudar, ou seja, menos a frequência, tudo é maior. Tá certo? Então, letra A. Comprimento de onda é o mesmo? Não. Velocidade é a mesma? Nunca. A única coisa que pode ser a mesma é a frequência. Velocidade é maior na corda 1? Não. A frequência é maior? A frequência não é maior nunca.
A frequência é a mesma nas duas cordas aí, ó. Certíssimo. A frequência é a mesma nas duas cordas. O que eu poderia perguntar, afirmar é: a velocidade é maior em 2 e o comprimento de onda é maior em 2. Isso aqui é uma questãozinha teórica, tá? Teórica importante, viu, galera? Assim, importante, entenda como passível de prova, né? Então tá aí. Letra E, então, é a mesma frequência. Você vê que eles vão perguntar demais isso. O Enem ama perguntar isso também, tá? O que que muda, o que que não muda em uma onda, certo? Bem, mesma coisa agora. Teoria também de corda mais fina e corda mais grossa. Só que agora a onda foi produzida na corda mais fina. Aqui foi na corda mais grossa, ok? Aqui foi, olha só, aqui é bom que tá com escala, ó. Tem uma amplitude de 2 quadrinhos. E a única onda que existe é essa daqui. Aí ela vai encontrar com a corda mais densa, de maior massa. E eu quero saber o que, que vai acontecer. Então as duas cordas ideais aqui não estica, de densidades lineares diferentes, onde 2 é maior que a 1, estão presas entre si. Um pulso foi criado na corda 1. Beleza, gente? Daqui 10 minutinhos vai cair. Aí entre os 2 minutinhos, né? Só para tomar água, a gente volta no mesmo link, pode ser? Beleza. Alguns instantes após o pulso incidente, chegar à junção das cordas, que é a fronteirazinha aqui, surge um pulso refletido e outro refratado. Sempre. Eles caminham juntos, né? Eles estão juntos, no mesmo fenômeno. A figura que melhor representa tais pulsos está indicada em qual alternativa? Bem, a corda levezinha, coitadinha, fraquinha, vai bater na grandona aqui, né? Na maior densidade. Então, quem volta invertido. Porque, pensa bem, eu vou ter que levantar uma corda que tem mais massa do que a daqui, ó. Entendeu? Tem que levantar uma corda mais pesada do que eu. Então, quem volta, quem reflete, reflete invertido, tá? E quem passa, passa sem inversão. Então tá positivo, quem passa, passa positivo. Quem volta, volta negativo. Beleza? Tranquilos? Eu vi isso em alguns slides anteriores aqui, ó. Tá? Quando é da corda leve para a corda grossa, quem volta, volta invertido. Quem passa, passa normal. Beleza? Você pode reparar que quem passa sempre passa Carlos, e a normal. amplitude continua a mesma? É isso aí que nós vamos mostrar. Essa questão ela é muito inteligente, ela considerou isso, tá? Então, quem passa sempre passa beleza. Se estava positivo, continua. O problema é quem volta. Quem volta porque bateu na corda pesada, volta invertido. Agora a corda pesada que manda, né? O mais forte aí que manda. Quando é a corda pesada que bate na leve, quem volta não volta invertido. Beleza? Então tá aqui. Eu vou olhar a amplitude. Vou descartar a letra D de cara. Não pode ter a mesma amplitude que tinha antes. Antes eu tinha um pulso com dois quadrinhos. Agora eu tenho 2 pulsos. Então tem que dividir a energia entre eles. Então não pode ter mais um pulso igual a letra D aqui, ó. De onde saiu daqui? E aquela ideia de que nada se cria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De onde que saiu essa amplitude? Então aquela amplitude de antes, que era 2A, suponhamos, né, 2 quadrinhos, vai ser dividida. Então tem que ser, no máximo, 1 quadrinho de altura para cada um. Então eliminei a letra D. Ok? Quem bate na corda pesada, volta invertido. Então, volta invertido, quem passa, passa normal. Letra A. Parece que onda só dá letra A, né? Letra A. Beleza? Aqui, a onda ficou mais larga. Ah, muito bem. Está considerando uma outra questão aqui. O comprimento de onda. Ah, cara, mas só tem um pulso. Como é que você vai falar de comprimento de onda? Pois é. Mas se tivesse outro? Né? Então, olha aqui o que acontece. É aquela imagem que eu pedi para você fotografar aqui, ó. Quando a corda é mais densa, dá uma encolhida, tá vendo? No comprimento de onda. Então o pulso fica mais estreito. Quando a corda é mais leve, o pulso fica mais largo, tá vendo? Que beleza? E esse aqui está considerando, e esse aqui está considerando tudo isso. Então na corda mais, porque
Porque você poderia falar assim, qual que é a diferença da letra A para B? Justamente isso, na corda mais densa, fica mais próximo, fica mais estreito, né? O comprimento de onda fica menor. Então não poderia ser AB nunca, tá certo? E por que não pode ser AC? Porque a C não considerou isso, ó. Dois quadrinhos, dois quadrinhos. Então os comprimentos de onda na letra C está sendo sugerido que ficaram idênticos. O comprimento de onda da C é a mesma. Então a única que está considerando o comprimento de onda menor na corda mais pesada é a letra A. Então você pensa que não, mas não é um exercício simples. Dos teóricos, você não fez uma continha, esse aqui seria um dos mais difíceis no sentido de considerar o quê? Primeiro, conservação de energia. Foi considerada aí. Tinha uma amplitude que era 2, dividiu em outras duas ondas, cada uma de amplitude 1. Beleza. Conservação de energia. Outra coisa que considerou, a inversão. Se tem inversão ou não. O cara sabe se tem inversão ou não? Tá, teve inversão. Então ele tem que saber que teve inversão. Segundo coisa que foi exigido de você. Terceira coisa que foi exigido, você perceber que na corda mais densa o comprimento de onda é menor e a velocidade é menor. Isso foi uma coisa que foi exigido de você saber. Na corda mais leve o comprimento de onda é maior, velocidade é maior. Então, você for olhar 3 questões aí que foram exigidas. A única coisa, ele exigiu também a questão da frequência. O fato desses pulsos serem diferentes, né? Da corda mais pesada ser menor e da corda mais leve ser maior, de certa forma está considerando exatamente a frequência, né? Que o período e a frequência não pode alterar, tem que ser o mesmo. Beleza? Então é uma questão teórica que você não fez uma continha, mas que exigiu muita coisa, tá? Senão você poderia a princípio não perceber a diferença entre as 3 primeiras. Tranquilos? Todo mundo tranquilo? Todo mundo feliz? Todo mundo A tranquilo? amplitude é igual das duas, né? A amplitude é igual das duas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquela energia que eu tinha antes, que era 2 quadrinhos, elas estão aqui. Se você somar as duas amplitudes, você vai achar a amplitude que tinha antes. Ah, cara, mas tem uma que é para baixo. Entendi. Não, se somar em módulo, né? Em número, tá? Em número. Beleza? Então aí. Bem, aí o que eu falei, gente? Deu para ilustrar, assim, mais ou menos. Tem mais exercícios? Lógico que tem. Próxima aula eu vou resolver muitos exercícios que eu posso escrever, tá? Então eu vou revisar essa parte toda aí do capítulo 1 de vocês, resolvendo exercícios do livro de vocês. Aí essas informações aqui, ó, volume 1, frente A, tá? Capítulo 1 e 2 e a página de vocês, tá? Na próxima aula, beleza? Então agora, para fechar essa aula de hoje, né, tem mais uma, né, claro, eu vou começar a discutir o capítulo 2, beleza? Gente, eu não tenho nenhuma fórmula mais para ensinar para vocês, a não ser aquelas lá de velocidade, lambda e frequência, tá? Tem uma de densidade para explicar isso aqui usando fórmula? Tem. Depois eu explico. Beleza? Não esquenta a cabeça não que depois eu explico. Agora eu vou falar do capítulo 2, que ele fala de ondas sonoras e fala de difração e interferência. Tá certo? E eu tenho esse recurso. Eu tenho esse recursozinho lá no... Não, primeiro. Eu tenho esse recurso lá no simuladorzinho. Tá? Eu vou mostrar para vocês. E é o que eu vou discutir na próxima aula. Tá certo? Ô, gente, nessa condição de pandemia, talvez eu utilize o simulador para fazer algum tipo de experiência. Porque infelizmente nem tudo dá para fazer manualmente, né, em casa, né, com os recursos que vocês têm em casa. Tá? Se fosse luz, e eles tiraram a luz do livro de vocês, né, a parte de óptica, deixou só ondas, até que tem, tá? Mas vamos lá então. Bem, o que eu tenho aqui agora? Nós falamos muito de onda, tá? Estamos falando muito de onda. Né? Uma gotinha que cai na poça d'água aí, você vai formando ondas, e essas ondas aqui são bidimensionais. Elas propagam em todas as direções, tá certo?
Se eu der uma pausa aqui, ó, e pegar minha trenazinha e medir a distância entre essa curva aqui, ó, que é uma crista, até aqui, até a próxima curva, que é outra crista, esse 2,6 aqui é o que, galera? 2,6 centímetros. Que pode ser a distância entre uma crista e outra, muito bem, comprimento de onda. Ou entre um vale e outro, olha só. Entre um vale e outro. Essa parte escura seria o vale. Então eu queria que vocês imaginassem, eu sei que eu estou exigindo um pouquinho mais hoje. Aqui é uma crista e aqui embaixo é um vale descendo assim, ó. Certo? Aqui é outra crista, aqui é outro vale. Então, se eu pegar a distância entre dois vales, que é o mesmo 2,6, eu tenho um comprimento de onda. Se eu pegar entre duas cristas, eu tenho um comprimento de onda. Beleza? Deixa eu ver se eu... Eu queria duas torneiras. Duas torneirinhas aqui. Aí agora o capítulo vai falar de interferência. Se eu tiver uma onda só, beleza, bacana. Agora se eu tiver duas ondas, elas começarem a encontrar. Então olha só o que vai acontecer. Vai começar a encontrar crista com crista, vale com vale, né? Crista com crista, vale com vale, vale com crista. Então vai começar o que a gente chama de interferência. Tá certo? É o que a gente chama de interferência. Beleza? É o que eu vou falar na próxima aula, na terceira aula de hoje. Beleza? Mas essa nós vamos encerrar aqui agora. Tranquilos?